Bom, pessoal, continuando aqui, mais um de BD, né? Falando sobre entidade de relacionamento. Aí ele pergunta, ó, cai muito, né? Que é uma entidade fraca. Entidade fraca, sempre estão perguntando. Então, se você é como eu, não sabe muito de banco de dados, né? Nunca praticou, vamos dizer assim, só no estudo mesmo, porque sou da parte de infraestrutura, eu sei pelo menos o seguinte, ó, que não tem atributo suficiente para formar a chave primária, entendeu? Tem mais de um atributo, AD, as outras nem importa. AD, tem mais de um atributo apto para ser a chave primária? A entidade fraca, justamente, ela não tem chave primária. Isso aí eu sei, né? Eu não ia perder essa, e a resposta é... não tem atributo suficiente para formar a chave primária. Ela se liga a outra, né? A outra entidade, aí sim uma entidade forte, né? Porque ela mesma não tem atributos suficientes para formar uma chave primária. E aí, portanto, é uma entidade fraca. Vamos aqui a 32, né, de redes. Aqui ele está falando sobre o modelo OSI. Modelo de referência para a rede de computador e OSI possui. Esse daí é pacífico, certo? Não tem discussão. É 7, ele coloca níveis ou camadas aí, ó. 7 níveis ou camadas. Aqui vale a pena a gente falar o seguinte, tá? Então, você tem aqui um computador, aqui outro computador. Então você tem as camadas ou níveis. Certo? Então são camadas, camadas é cada um bichinho desse aqui. Entre camadas você tem um negócio chamado interface, tá? Então a interface você tem aí uma camada presta serviço para outra, né? Então ela presta serviços para outra. E entre camadas, né, a gente tem um chamado protocolo, tá? Então são entre máquinas diferentes. Você não tem protocolo conversando de uma camada para outra. Você tem serviços através de quem? Da interface. Só entre computadores diferentes na mesma camada que a gente vai chamar de essa comunicação de protocolos. Ele colocou protocolos 7 protocolos definidos. Não é verdade, tá? São 7 níveis ou camadas. Daí mamão com açúcar. Qualquer um que tiver estudado rede sabe, né? Então a resposta certa é a D, tá bom? 33. No modelo de referência OSI, né, para a rede de computadores, o termo RJ45. Ora, RJ45 é aquela tomadinha, né, do nosso cabo azulzinho, tomadinha de plástico transparente RJ45. Portanto, é uma interface mecânica, né? Poderia ser também o RJ11, por exemplo, né? Certo? Aí depois ser o RS232, já seria uma interface elétrica. Então todos esses parâmetros, né, físico-elétricos, mecânico-elétricos, eles são característicos de qual camada, tá? Sem dúvida nenhuma a camada física. Falam em cabo, coaxial, fibra ótica, interconexão, conectores, né? Tensão de bits, é 3 volts, é 12 volts. Todos esses parâmetros mecânicos, elétricos e físicos são de responsabilidade da camada física, né? No modelo OSI, né? 34. Por exemplo, no protocolo IP, o endereço de cada rede é composto de tantos bits. Vamos lá. O IP, ele é composto, né, por 4 octetos, né? São 4 octetos, né? São aqueles números uns, né, que vão de 0 até 255, 254, né? 255 são 256, né? 0 a 255. São 4 octetos, né? Então 4 vezes 8, 32. Porque são 4 octetos, né? 4 séries de números binários, né? Ok?
Já ele fala assim, é relacionado a um único dispositivo, denominado endereço de hardware, que consiste em, né? Aí, esse endereço de hardware que ele está falando é endereço MAC, que é endereço lógico, que a gente costuma chamar, e o MAC é o endereço físico. O MAC ele é um pouco diferente, assim, nem todo mundo conhece, né? O pessoal de TI todo conhece. Ele é formado por uma sequência, né? São seis pares de números hexadecimais, formados por 4 bits cada um. Então, são 6 pares de hexa, né? Isso aqui vai nos dar 48 bits. Então, enquanto que no IP a gente tem 32 bits, no MAC a gente tem 48 bits, né? Então, a primeira sequência do MAC, os 3 primeiros pares, né, são relacionados ao fabricante. Isso aqui é padronizado. E aqui a interface em si, né? Então tem muito cuidado, porque assim, as empresas sérias, né, elas levam o MAC a sério. Esse MAC tem que ser diferente para cada placa de rede. Por quê? Porque se eu tiver 2 placas de rede com o mesmo MAC na mesma rede, elas vão entrar em conflito, tá? Então, às vezes a gente compra do fabricante aí genérico, né, Xing Ling, ele pega aquele MAC, você tem que pagar para ter um MAC, né? Bota o MAC e repete em todas as placas. Se você comprar um lote com o mesmo número de MAC, colocar na sua rede, aquelas redes vão ficar na mesma rede e automaticamente vai começar a dar problema na camada MAC, né? Vai começar a alertar dizendo que existe MAC duplicado na rede, certo? Então, voltando à questão aí, né? A resposta certa é o item E, tá? São 32 e 48 bits, ok? Aqui, vamos para a próxima, né? A 35. O administrador de rede dispõe de programas e ferramentas para exercer sua função. Dispõe também de um protocolo de rede padrão para auxiliar nessa tarefa. Então, que tarefa é essa? É a tarefa, você tinha que ler o português, né? A tarefa de quê? De administração da rede. Qual é o protocolo que cuida da administração da rede? É o UDP? Não, isso é transporte. RPC, HTTP, isso é página. SMTP é meio, né? Então aqui, ó. UDP, né? Isso aqui é transporte, né? Na camada de transporte, não é nem aplicação, tá? O B, isso aqui acho que é aquele Remote Protocol, não sei o que, né? O C é o SM, o HTTP, que é página, tá? Acesso a páginas, né? Esse aqui ele sempre coloca junto, que é o SMTP, seja tanto um quanto o outro, para confundir. Esse aqui é o protocolo de envio de e-mail. Protocolo de envio de e-mail. Sempre ele coloca junto com a nossa resposta, que é o SNMP. Por quê? Porque a sigla é parecida, né? Mas o protocolo para ajuda nas tarefas de rede é o SNMP. Simple Network Manager Protocol, que hoje se encontra na versão 3, né? Ok? Esse aqui é o protocolo que fica monitorando a saúde de todos os meus ativos de rede, né? Ele é capaz de gerar uma tela onde estão posicionados todos os computadores, ele vai dizer qual computador caiu, qual que tem ativo, qual é o problema, dependendo do nível que você queira explorar, tá? Tem até interfaces gráficas para isso. Então, nesse caso, a nossa resposta seria, a resposta é, né? Lembrando que as portas, né, 161 e 162, tá? Para SMMP. Sempre eu gosto de colocar as portas para a gente ir treinando, né? O número de portas que vira e mexe cai. O modelo TCP/IP para a rede de computadores possui, graças a Deus, né? Ele colocou só, tirando as outras que não tem nada a ver, 5 camadas. Por que graças a Deus? Se ele colocasse 4 camadas, e aí? Então, o Monitora tem marcha, né? Teve uma discussão acalorada sobre isso aqui, se era 4 ou 5.
A VUNESP, né, que fez essa prova, sabiamente, ela não colocou as duas juntas, que ia dar maior confusão. Na RFC, se eu não me engano, são 5 camadas, mas você vai encontrar, dependendo da bibliografia, dependendo do livro, representado por 5 e por 4 camadas, tá? A resposta, como não tem 4, seria a 5, né? Ok? Então vamos agora, tá? Para a questão 37. Ele fala assim, ó, em rede de computadores, um servidor DNS pode transcrever, por exemplo, o endereço. Ora, DNS, né, é um tradutor de nomes em número IP. Então ele pega URLs e transforma em quê? Em IPs, né? Isso aqui quem é que faz? Domain Name System, né? Tradutor. De URLs, aquele nome que decora, www.com, em o que? Em um número, né, que é entendido pela internet. Nós não somos bons em decorar esses números grandes, mas nós somos ótimos em decorar nomes. Por isso que o DNS é um serviço tão importante. Nesse caso, ficou fácil, né? Porque a resposta, mas volta, tem um A e tem um B. Só que o B, se vocês atentarem, é até um exemplo bom daquilo que eu estava falando. O B é um exemplo de MAC. Olha o número MAC aí bonitinho, ó. 0070978588F-AB. São 6 pares de números hexadecimais. Onde que eu tenho 4 octetos? No item A. Então a resposta certa seria o item A. Né? A gente tem outro protocolo, né, que é o ARP, que aí sim ele transformaria, mas nem seria esse B. Porque o ARP transforma IP em MAC, né? Nesse caso aqui a resposta seria aí o item A, tá? Vamos à próxima aqui. Ok? Só para a gente ver. A próxima é a questão 38. Né? Ela fala sobre o quê? Elemento-chave contrário, planejamento estratégico. Ó. Planejamento estratégico. Está caindo muito, né? Governança, planejamento. Vamos lá. Elementos chaves em um planejamento estratégico. 1. Sumário executivo, missão, objetivo e meta. Isso aí é básico, né? Toda organização tem que ter seu sumário executivo, missão, objetivo. Isso aí está no próprio BSC, né? No Balance Scorecard. Você tem que ter todas essas metas definidas. Então, o item 1 está o quê? Correto. Mapeamento das oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos. O que é isso? Isso aqui, enquanto isso aqui é o BSC, né? Quem é esse 2 aqui? Que está certo? É a análise de SWOT, né? Strength, Weakness, Opportunities and Threats, né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, né? O item 3, estratégia de ação, método de desempenho, plano de implementação. Perfeito também, né? Colocar a estratégia, né? Isso aí às vezes é chamado de gestão estratégica, né? Seria a parte do planejamento, pulando aí para a implementação em si. Aqui seria o que a gente chama de gestão estratégica, né? Por último aí, ó, relação de tecnologias e plano de contingência, ó. Esse relação de tecnologias furou, tá? Relação de tecnologias furou. Por quê? Porque isso aqui é um documento de alto nível, né? Documento estratégico lá, de planejamento estratégico, tratado na mais alta cúpula, né, da empresa. Portanto, ele não vai se preocupar nesse momento em qual ferramenta que eu vou utilizar. Eu primeiro tenho que decidir o que eu quero, onde é que eu estou, para onde eu vou, como que eu vou chegar lá, né? Depois vou me preocupar como é que eu vou implementar isso, né? Com qual tecnologia, etc. Isso aí eu vou quebrar isso em normas e etc, até procedimentos, né, e atividades. Ok? Então, até a próxima aula.